Olá meninos, meu nome é Socorro, professora de Biologia. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante que são biomas. Vamos começar hoje com o que é bioma. Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal presente em um ambiente que possui condições naturais, que significa clima, relevo, características geográficas, entre outras, semelhantes e que historicamente foi influenciado pelo mesmo processo de formação. Aqui nós temos no mapa os conjuntos dos nossos ecossistemas, ou seja, bioma é uma região que tem uma característica semelhante. Um exemplo que você vai identificar no nosso bioma amazonense. Nós temos um animal que tem no Acre e o mesmo animal não tem nas Guianas. Então, o bioma são características, mas dependendo da região, os animais se adaptam a cada uma daquelas regiões. Como classificar os biomas? Nós temos os biomas aquáticos, que é o bioma de água doce e o marinho, e o bioma terrestre, classificados de acordo com as características do ambiente, da fauna e principalmente pelo tipo vegetacional. Os principais biomas encontrados no mundo: tundra, taiga, floresta temperada, floresta equatorial, savana, campos e os desertos. Vamos falar um pouquinho da tundra. Localiza-se no extremo norte do sul da Terra, muito encontrado no norte do Canadá, da Europa e da Ásia, e nas partes descongeladas da Antártica. Por estar localizado nas zonas polares, apresenta as temperaturas mais baixas do planeta, pouca pluviosidade e dias e noites com longas durações. Então, a tundra é um ambiente que nós vamos encontrar muito nas regiões do norte do nosso globo. É um local onde o ano inteiro a temperatura é muito baixa, ou seja, faz muito frio. A vegetação sempre é mais rasteira, com poucas árvores, porque a incidência solar, às vezes, independente da época do ano, a incidência solar pode ser menor, baixa pluviosidade, ou seja, poucas chuvas. Na tundra, a vegetação é escassa, composta principalmente de musgos e limes, que brotam no verão e praticamente desaparecem no inverno. A fauna é composta de animais adaptados ao frio, como os ursos polares, renas, raposas e lebres do Ártico. Como eu falei, a tundra, por ser um ambiente de intenso inverno, ou seja, muito tempo fazendo frio, os animais são muito adaptados. Os mamíferos, eles têm uma camada extra de gordura, que se torna uma camada que impermeabiliza, é como se fosse uma camada que protege contra o frio, porque são temperaturas muito baixas e de pouca vegetação. Os animais lá são adaptados a comer aquela escassa vegetação e tem uma alimentação muito variada, porque como tem pouco, eles têm que se adaptar a comer de tudo mesmo um pouco. A taiga localiza-se em latitudes elevadas ao sul das áreas das tundras e ocorre na maior parte do território canadense, no norte da Europa e da Rússia. A vegetação composta principalmente por plantas recobertas por uma cera de conserva, que conserva a umidade e o calor, evitando assim o seu congelamento no inverno. A taiga, a fauna é composta por diversas espécies de aves, alces, veados, raposas e o famoso urso pardo. Lembrando que na tundra a gente vai encontrar o urso polar branco, já na taiga o urso é pardo. Na taiga, como a vegetação ela é mais rica, ela tem uma maior variedade de vegetais, você percebe que há uma grande diversidade de animais, então aumenta a quantidade de animal. Lá as árvores também são altas, tem uma altura bem elevada, é lá que nós vamos ter as matas de pinheiros, aquelas matas altíssimas, mas com pouca vegetação entre as matas. Nós temos agora a floresta temperada, localizada nas zonas temperadas, principalmente nos países da América do Norte, Europa e alguns países da Ásia. 4 estações do ano bastante definida, a vegetação é abundante e diversificada.
Lembrando, gente, quando fala 4 estações do ano bem definidas, significa dizer que você identifica as 4 estações do ano, que não ocorre aqui na nossa região. Às vezes a pessoa não sabe nem se está no inverno ou verão. Imagine a época do outono e primavera. Nesses locais, como nós falamos, na América do Norte, Europa e alguns países da Ásia, você consegue identificar bem a primavera, o verão, o inverno e o outono. Na floresta temperada, a fauna é muito diversificada, com presença de grandes mamíferos. Um exemplo desse é o urso e os pumas, e animais herbívoros. Aí nós temos os cervos, os coelhos, os camundongos, toupeiras, insetos e caramujos. Gente, lembrando uma coisa, em alguns lugares do nosso planeta, em algumas vegetações, a quantidade de insetos é bem menor. Na tundra, praticamente é inexistente, por conta da temperatura. Quanto mais a região for mais quente, você vai ver que vai ter uma diversidade maior de animais e principalmente de insetos. As florestas equatoriais, localizadas em zonas tropicais bem próximas à linha do Equador, com clima muito úmido e quente e pouca amplitude térmica. A vegetação é densa, apresentando árvores de grande, médio e pequeno porte, latifoliada, com folhas largas e grandes, perenes. As folhas não caem no outono e, em muitos casos, adaptadas a umidades que são as hidrófilas. Ou seja, nas florestas equatoriais, você vai ter uma grande quantidade de chuva, árvores muito grande e muito quente. Se uma região é muito quente, já se vai se denominar que vai ter uma vegetação muito mais ampla. Por quê? Porque as plantas elas precisam de calor e de muita incidência solar para elas se desenvolver. Lembrando da fotossíntese, que é um processo onde as plantas realizam a sua absorção do seu alimento através da luz solar. Então, na floresta equatorial, consequentemente, por ter grande incidência solar, vai haver uma quantidade maior de plantas, uma vegetação mais abundante. Nessa floresta tropical, nós apresentamos vários animais. Uma maior diversidade de animal, biodiversidade, plantas, e é o maior lugar que tem insetos no mundo. Lembrando que eu falei, quanto mais quente uma região, maior a quantidade de insetos que nela vai ter. Aí aqui nós vemos a onça, pintado, tucano e alguns primatas. Já na floresta tropical, localizada nas áreas de climas tropicais, principalmente próxima ao litoral, possui características semelhantes às florestas equatoriais. Recebe muita umidade e possui uma vegetação densa, com vários estratos, tamanhos diferentes e muita biodiversidade. Nessa floresta tropical, que também existe aqui no Brasil, quando nós formos estudar os biomas brasileiros, nós vamos identificar qual é a floresta temperada e qual é a floresta tropical. Há também uma grande biodiversidade, não só da fauna, mas também da flora. Essas florestas, tanto a equatorial como a tropical, nós vamos encontrar espalhada pelo mundo inteiro. Nós temos a savana, localiza entre as áreas da floresta tropical e regiões de climas áridos ou semiáridos, nas zonas tropicais, havendo predominância de uma estação úmida, que é o verão, e outra seca, que é o inverno. Em razão da alternância entre essas estações secas e úmidas, a vegetação da savana é constituída principalmente por arbustos e árvores de médio e pequeno porte, com raízes profundas, folhas grossas e troncos retorcidos. Na savana, a fauna da savana é muito diversificada, com a presença de diversas espécies de grandes mamíferos, herbívoros, insetos e aves. Lembrando, gente, na savana são onde nós encontramos os maiores animais terrestres. É o maior animal terrestre, que é o elefante. É lá que nós também encontramos as girafas. É lá onde nós encontramos a maior quantidade de bandos de animais que andam em bando, que são os gnus, que são zebras. Quem é que gosta de assistir aqui desenho animado como Madagascar, tem um exemplo bem clássico de como é o ecossistema, esse bioma, que é a savana. Campos ou pampas. Comum em áreas de climas subtropicais e de relevo em que predominam-se as planícies.
São muito encontrados nos Estados Unidos, no sul do Brasil e em algumas regiões da Ásia. Em virtude da irregularidade das chuvas, esses biomas possuem pouco ou nenhuma espécie herbáceas e arbóreas, sendo constituído principalmente de gramíneas e outras plantas que se adaptam a esse tipo de clima. Já os pampas, aí já está falando, se ele não tem muita chuva, óbvio que ele não vai ter uma diversidade muito grande de plantas. Então é mais gramíneas e árvores de pequeno e médio porte. Porque vocês se lembram que eu falei que quanto maior a quantidade de nível pluviométrico, ou seja, quanto maior a chuva, quanto maior a incidência solar, maior a quantidade de fauna, né, e principalmente de flora. Os campos. Os campos, a fauna dessa região não é tão diversificada. Nos campos norte-americanos, encontramos espécies de antílopes, bisões, roedores, muitos insetos, gaviões e corujas. Já no Brasil, os pampas abrigam vários animais, como as garças, marrecos, veados, lontras e capivaras. Essa situação aí do bioma, dos pampas, os animais, por eles não terem uma quantidade muito grande de vegetação, são animais específicos daquela região. São animais, na maioria deles, herbívoros, porque eles comem gramíneas. Então, para eles, aquele ambiente é mais adaptado. Nós temos os desertos. Localiza-se em áreas de clima árido ou desértico, com pouca umidade de chuva, irregulares, solos arenosos e uma escassez de vegetação, que está adaptada a baixa umidade, que são os xerófilos. Os principais desertos do mundo são os desertos do Saara, o deserto de Kalahari e o deserto de Gobi e o grande deserto australiano. Nesse deserto, a fauna dessa região também está adaptada a pouca umidade. Um predomínio de espécies de répteis, que são lagartos e cobras, entre outros, insetos camaleões, presente na Ásia, África e Oceania, e entre outros. Já no caso do deserto, praticamente não tem vegetação. Então, esses animais eles têm que ser adaptados a praticamente não ter água e o alimento seja uma escassez extrema. Tanto é que aí vocês viram aqui na gravura, ali nós temos os camelos, né? Que são animais que conseguem beber 6 a 8 litros de água de uma só vez, porque eles passam dias e às vezes até semana sem ingerirem água. E nesse processo da não ingestão de água, eles absorvem a água que ela vai ficar contida no corpo dele através, como se fosse uma gordura, e eles vão se alimentando daquela água aos poucos. Temos aí também um desenhozinho desse... Ele parece um gatinho, mas não é. Isso aí é uma raposa do deserto. E interessante que ela praticamente não tem glândulas sudoríparas, que é justamente para se adaptar à região do deserto. Então, gente, os desertos são regiões muito quentes. No Brasil, nós praticamente não temos deserto, temos algumas áreas que não têm essa grande vegetação. Como vimos, o maior deserto um dos maiores é o deserto do Saara. Vimos agora um pouco, estudamos, né, um pouco dos biomas do mundo. Espero que vocês tenham assimilado e gostado do conteúdo. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque, não só as aulas de biologia, mas todas as outras. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.